Eu acho assim que a TV Cultura, ela teve um momento onde tinha condições muito propícias para que as coisas acontecessem. Evidente, com uma equipe competente, né? Era assim, as condições mais a equipe, mais uma direção que entendia o papel da televisão. Tudo isso foi super importante e ali a gente conseguiu estabelecer um pensamento da qualidade, colocando inclusive a necessidade de se ver a criança e ver a programação infantil dentro das diferentes faixas etárias, porque até então a TV aberta enxergava a criança somente de manhã, das 10 às 11h30, e aí depois disso a criança praticamente morria, ela não tinha mais o que assistir. Então exatamente nessa época a televisão, e ainda não existia uma TV por assinatura, estava começando a TV por assinatura, a TV Cultura se coloca como uma alternativa para suprir uma faixa etária ou um grupo social, que são as crianças e pré-adolescentes, adolescentes, que estavam desassistidos completamente da televisão. Claro que existia, por outro lado, existia Xuxa, existia a TV Manchete fazendo algumas coisas, mas era numa linha mais comercial, numa linha de material que se comprava no exterior, né, desenho animado, que enche muito espaço na televisão, é barata e as crianças gostam. E essa televisão mais formativa, essa televisão ou essa programação que traga algum benefício cultural, que traga para a criança uma vontade de querer conhecer mais, que explore, né, a curiosidade, era essa televisão que a gente queria fazer e a gente começa a fazer, inspirado muito lá fora, porque aqui não tinha nada parecido. Tanto que a programação da TV Cultura, nessa época, ela também inovou estrategicamente nos horários, né? Quer dizer, a gente chegou a oferecer, com o primeiro Rá-Tim-Bum, que foi programação pré-escolar às 7h, né? Então, essa TV ocupou esse espaço no Brasil, apesar de ser uma emissora de São Paulo, porque também isso foi feito. Ela virou uma emissora de expressão nacional e eu diria, por que não, internacional, porque eu passei a ser convidada para falar em várias instâncias fora do país como que a gente tinha conseguido 2 dígitos de audiência no horário nobre. Nós chegamos a 12 pontos de audiência na TV aberta, segundo lugar no horário nobre, com programação infantil. Então, TV Cultura foi assim uma escola, não só para mim, mas para diretores, cenógrafos, animadores. E acho que todos aprendemos e fomos muito gratos a esse momento. Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. São vários os fatores que fizeram, por exemplo, a programação infantil sumir da TV aberta. No primeiro momento foi a TV por assinatura, sem dúvida nenhuma, que chegou e chegou chegando. A gente tem pelo menos 12 canais 24 horas dedicados à criança. Então, a concorrência começa a ser enorme e a programação começa a ter nichos. Então, tem programação agora, né, só para pré-escolares, ou só para quem quer animados, ou só para... Tinha pouco tempo a Disney fazia uma programação totalmente quase que voltada para meninas. Então, os nichos e as especializações são uma naturalidade da tecnologia ou da evolução da tecnologia que fizeram com que esse tipo de programação fosse migrando e fosse se estabelecendo e fosse se desenhando de outra forma, principalmente dos anos 2000
até 2010, 2015, enfim, esse tempo fez com que não fosse mais interessante para a TV aberta dedicar horas para uma programação infantil que tinha um anunciante de nicho. E, na verdade, isso coincidiu com um ativismo que eu acho saudável, mas uma coisa que acabou com o Conanda trazendo esse tipo de legislação, que foi interessante, porque havia um abuso. Hoje não é que seja proibido patrocinar ou fazer comerciais de produtos infantis. O que você não pode, e o que antes era permitido, é falar diretamente com a criança. Então, o produto infantil, ele continua podendo ser anunciado, contanto que você não diga, peça para a mamãe comprar. Quer dizer, a TV aberta acaba por dizer, olha, se de manhã eu posso falar com a dona de casa e anunciar 50 produtos de 500 linhas, não sei o quê, para que eu vou ficar batalhando para anunciar para a criança dentro de uma legislação restrita, etc, etc. Simplesmente não interessa comercialmente mais para a TV aberta fazer programação infantil, porque ela não se sustenta comercialmente no ambiente da TV aberta. Uma infinidade de opções com uma vantagem adicional. Ele tem uma revista muito bonita que você seleciona dentro dela o seu programa. Você pode escolher como usar o seu tempo na frente da televisão. Você vê programas do planeta inteiro fazendo só assim. Você decide os canais que quer assistir e só paga aqueles que escolher. Assim como a TV aberta reinava sozinha, chega a TV por assinatura, acaba com a TV aberta e chega o streaming e as múltiplas telas e acabam um pouco, porque agora a questão está pulverizada, não só em conteúdos, mas a programação ela perde um pouco o sentido do ponto de vista do encadeamento, do pensamento, da estratégia, tudo aquilo que a gente fez lá atrás. Isso muda porque eu posso assistir o que eu quero, onde eu quiser, na hora que eu quiser. Enfim, isso daí transformou completamente o universo da comunicação, da produção, dos canais de televisão, das programações e das produções. Érase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro. Y su ayudante, la iguana Chambimbe. Su misión: documentar a los animales más salvajes y peligrosos de las Américas como nunca antes se había visto en televisión. Podemos dizer que o Brasil ocupou um posto importante como cabeça da América Latina nessa questão da produção infanto-juvenil por causa da TV Cultura, mas isso foi evoluindo, né? Quer dizer, o Brasil foi mudando, outras preocupações surgiram, a programação infantil recebeu menos atenção e isso foi indo um pouco para trás. Por outro lado, na América Latina, talvez pelo impulso da própria TV Cultura, foi indo para frente. Então, a gente tem hoje a Argentina, enfim, vamos ver o que acontece nos próximos anos, mas a Argentina, nos últimos 10 anos, criou o canal Paca Paca. O canal Paca Paca já começou muito bem, né? Porque ele já começou com esse histórico e com esse aprendizado de algumas coisas que vinham do Brasil e de fora, e ele começou num nível muito alto. Foi ele que trouxe, de uma maneira muito forte, estampada na produção, a representação da criança argentina de norte a sul. E algumas coisas, inclusive,
poucas eu até acho, mas algumas coisas foram distribuídas até no Brasil. A Colômbia fez também um trabalho importantíssimo, ainda faz, hoje faz um canal juvenil ou adolescente que funciona em Bogotá, o Eureka, que é um canal da cidade, que está fazendo um trabalho sobre diversidade de altíssima qualidade e com produções invejáveis. A América Latina hoje conversa entre si, com o Equador, com o Uruguai, Diversine, que é um dos festivais infantis mais antigos da América Latina. A gente conversa e a gente é um grupo forte que troca, né, formas de produzir, formas de pensar, e é muito bacana saber que uma criança brasileira possa ver uma produção onde seja protagonista uma criança argentina ou uma criança colombiana. Nós temos muita coisa em comum. Eu acho que nós temos excelentes roteiristas, né? Temos excelentes diretores, e produzir para criança, para você acertar, você tem que fazer bastante. Qualquer produtor audiovisual, qualquer diretor, qualquer roteirista tem que treinar, né? Então, o nosso histórico, ele toda hora tem alguma interrupção, né? Esses altos e baixos, essa falta de continuidade, sempre interrompe, porque é muito difícil para um produtor brasileiro independente sobreviver nesses altos e baixos. Nós tivemos aí um governo que também bloqueou uma série de fundos e de editais e tudo isso. Isso daí também, claro, afetou demais a indústria do audiovisual, mas a indústria do infanto-juvenil ou o infanto-juvenil sofre mais ainda, porque dentro do Brasil mesmo praticamente não existe fundos ou uma atenção específica para o infanto-juvenil. O infanto-juvenil ficou no bolo de tudo. O infanto-juvenil não tem cota, né? O Kids, ele é um selo dentro do Mídia Ativa, né? O Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes. Então ele nasce como festival há mais de 15 anos, e ele nasce um pouco, ele vem de uma herança do Chile, onde começou o festival Prigenesse Ibero-Americano. E por um determinado tempo o Chile levantou essa bandeira e largou. Quando o Chile largou, eu estava acabando de sair da TV Cultura, um pouco injuriada, eu falei, não, o Mídia Ativa abraça essa bandeira. E nós abraçamos essa bandeira, trouxemos para o Brasil, procuramos o SESC foi o primeiro parceiro, hoje não é só o SESC, mas foi o primeiro parceiro, que continua até hoje, e o festival forma produtores e forma audiências. A gente vem levantando essa bandeira e carregando por ativismo até, né? Porque também é difícil promover esses festivais e entrar com eles com sessões e com formações para as crianças. Hoje a gente está fazendo um grupo importante que é Movimento pela Infância no Audiovisual, e esse grupo tem feito algumas investidas políticas, indo a Brasília, tentando chamar a atenção para essa questão, porque eu, por exemplo, que já tenho mais de 30 anos de carreira, eu sofro muito com essas descontinuidades, porque a gente vai fazendo, de repente volta para trás, e o audiovisual ele tem um papel grande, né? E a gente precisa bons profissionais do audiovisual com essa cabeça, e a gente precisa bons espectadores também, saber reconhecer aquilo que é qualidade e tudo isso. Puxa, é simples mesmo. Eu não entendi nada. Ô, Flanjinha, começa logo esse filme, vai. Começa aí, ó. É pra já.
criança não vai sozinha ao cinema, em geral ela vai com a família. Então, esses filmes, eles têm essa característica muitas vezes de aventura, né? Que eles entram num espectro um pouco mais familiar, né? Que é bacana, não é uma maneira do pai também se divertir, né? A mãe também se divertir de acompanhar os filhos e irem no cinema. E a gente sabe aí da história, existe livro um pouco sobre a história do cinema infantil no Brasil, existem alguns estudos, e a gente vê números fantásticos, né? Os Trapalhões, a própria Xuxa, e aí, de novo, cinema com televisão, cinema com história em quadrinho. Quando se explora esse universo e se investe, ele responde, e ele responde bem. E eu não entendo por que o cinema brasileiro ainda não entendeu, né, que o infanto-juvenil ou o familiar é um nicho ou um segmento a ser explorado e que dá resultado e que dá resposta. O cinema infantil, o conteúdo infantil, seja para qualquer plataforma, ele merece atenção, merece investimento, porque o retorno vem lá na frente. O retorno vem lá na frente, quando as crianças crescem. E tem criança crescendo todo dia.